Bom, bora falar então sobre Matheus Pereira e criação do Cruzeiro. O Baú está trazendo um dado para a gente importante, para a gente começar a analisar e debater aqui sobre o Cruzeiro, enquanto o Samuel Venâncio não chega, e aí a gente pode falar também mais sobre o time e a preparação para pegar o Palmeiras no sábado. Mas Matheus Pereira somando bons números, inclusive, em 2026, 86 passes decisivos, e aí uma média de 3,1 por jogo, e 16 grandes chances criadas em 28 partidas até agora nessa temporada. Só que apesar desse volume aí criativo do MP, o aproveitamento ofensivo acaba sendo baixo, porque ele possui 5 gols em 71 finalizações e o time marcou apenas 5 gols nos últimos 5 jogos. Tudo bem que às vezes o resultado está aparecendo, aí você teve um empate ali sem gols com a Universidade Católica, a vitória foi por 1-0 diante do Boca Juniors, acabou marcando um gol no clássico diante do Atlético Mineiro, 2 gols contra o Bahia na virada e contra o Goiás, a vitória também mínima, o gol de pênalti do Caio Jorge, a classificação do Cruzeiro. Nesses jogos, inclusive, nesses últimos 5 jogos, o Cruzeiro somou 75 finalizações. E aí a média de eficiência que pode preocupar um pouco, porque a equipe precisa de 15 finalizações para marcar um gol, ou 25 finalizações por gol, se a gente desconsiderar até os pênaltis e os gols marcados por pênaltis nessa sequência aí, contra o Atlético Mineiro e agora também contra o Goiás. Como equilibrar melhor essa balança? De fato, tá desequilibrado, Pedro? Tá desequilibrado. E o jogo contra o Goiás, ele provou isso, né? A gente até trouxe aqui no Regenerativo uma análise, principalmente do primeiro tempo do Cruzeiro, como o Cruzeiro, ele tinha, Léo, uma ideia, sabe? O Cruzeiro claramente conseguiu jogar contra essa marcação individual da equipe do Goiás. Estou pegando o jogo do Goiás, que é um jogo mais recente, e até um jogo onde o Cruzeiro produziu para não precisar de passar pelo que passou na reta final da partida, né? Era um jogo que o Cruzeiro claramente poderia ter resolvido na primeira etapa. E aí quando você pega os números do Matheus Pereira, né, a gente pode também traçar esse paralelo, porque fala-se muito, o Matheus Pereira não decide, o Matheus Pereira não participa, e cara, ele colocou o Kaique, por exemplo, na cara do gol, lá em Salvador ele colocou o Caio Jorge em ótimas condições de finalizar. Acho que dá pra gente ponderar que o Matheus Pereira pode finalizar melhor, porque é um cara que tem qualidade e que chega bem na área para finalizar. Lá em Salvador, por exemplo, ele teve um cruzamento do Kenji, que ele acabou não cabeceando tão bem. Esse ponto eu acho que a gente pode falar agora, que o Matheus Pereira não produz para que ele tenha números melhores, aí já é um problema assim nessa análise. E o Cruzeiro como um todo, Léo, acho que ele tem esse problema, né? A gente às vezes personaliza muito no Caio Jorge, no Matheus Pereira, mas outros jogadores o Cruzeiro consegue criar mecanismos para colocar esses atletas em condições de finalizar. E aí eu nem acho que isso seja culpa do treinador, tá? Eu até pego uma fala do próprio Jorge Jesus, né, que vem de uma mesma escola, digamos assim, que o Arthur Jorge, e ele fala que a ideia do treinador é gerar condições para que os atletas cheguem no último terço. Mas o último terço do campo é do atleta. Ali é que tem a definição do jogador. Então ali que tem que ter a qualidade do cara, a inteligência do cara para às vezes saber que é melhor passar para um companheiro, é melhor finalizar de primeira. Então o ponto do Cruzeiro, eu acho que é ter essa maturidade e essa inteligência na hora de definir as jogadas. Não tem faltado criatividade para o Cruzeiro, não tem faltado produtividade para o Cruzeiro. Tem faltado para o Cruzeiro eficiência e principalmente uma tomada de decisão melhor na hora de concluir as jogadas. Se a gente projetar o jogo contra o Palmeiras, a expectativa é de ter até poucas chances, né, Valor, para o Cruzeiro. Então, a que tiver, o Cruzeiro tem que aproveitar para balançar a rede e, quem sabe, sair com resultado positivo. Essa expectativa, né? Agora, quando a gente até faz um paralelo, lembrando do que foram os jogos o ano passado, né, dentro do Campeonato Brasileiro, aqui o Cruzeiro faz 2-0 muito rápido e cria mais oportunidades e depois amarra o jogo de uma forma que aquela equipe o ano passado, a maneira que ela era treinada, ela era capacitada para isso, né? Basicamente, a gente sabia que um jogo que o Cruzeiro fazia 2-0, dificilmente o Cruzeiro, numa determinada altura do campeonato, o ano passado, o Cruzeiro não deixava escapar essas vitórias, não. Até tomou um gol desse Palmeiras, mas a tendência é essa mesmo, Léo, que seja um jogo de poucas oportunidades para o Cruzeiro, e a gente espera menos oportunidades ainda para o Palmeiras, sabendo da qualidade da equipe palmeirense. Agora,
Além da questão que o Pedro tocou, da melhora que o Matheus Pereira de fato precisa ter, principalmente na finalização, né? Ele tem tido muitas possibilidades de finalização dentro da área e às vezes nem sempre pro pé direito dele, às vezes acontece de cair pro pé direito dele, ou melhor, tentar executar. Ele é um cara que tem capacidade também para finalizar bem com a perna não dominante, já fez gol assim no Cruzeiro, principalmente com a perna dominante, caprichar mais nos gestos quando ele aparecer ali dentro da área. Mas eu acho que muito dessa distância que existe hoje, não é legal a gente relacionar, mas o aumento de assistências do Matheus Pereira, para mim, tá muito ligado também ao fato da queda do Caio Jorge, assim. É porque você tem o arco funcionando bem, mas sua flecha não tá afiada como já teve em um determinado momento. Veja bem, eu não estou dizendo que por isso ele não possa melhorar a própria qualidade das assistências, que já são incríveis, e aí o Matheus Pereira não tem culpa, né, quando seleciona, coloca um jogador ali numa condição extrema, como colocou o Caio Jorge em 2 jogos seguidos, contra o Bahia, contra o Goiás, colocou, contra o Kaique, só aí a gente está falando de um up de 3 assistências no intervalo de 2 jogos, né, fora as outras que poderiam ter virado também, mas eu acho que ele também está se ressentindo desse Caio Jorge mais afiado, né? O Matheus Pereira. Mas é isso, é um grande jogador. O Matheus Pereira, mesmo nos jogos que ele não vai bem, recentemente, né? Vou lembrar, aquele jogo do Barcelona de Guayaquil, onde ele acaba fazendo gol, não estava bem ali. Não estava bem para mim no jogo contra a Católica. Mas quando o Cruzeiro passa a jogar com a menos, a entrega dele, tática, entendimento do que precisava de fazer, não ficou ali, não, eu sou o 10, então vocês que corram pra mim, opa, eu sou o 10, mas a gente está com 10 aqui em campo, então eu preciso de me desdobrar, né? Um cara sempre muito afim, ele não se esconde das partidas, mesmo nos jogos em que ele não está bem. Você pensa assim, a bola chegou nele agora, ele vai carimbar, dar de lado, dar um passe assim. E é isso que eu espero, é esse tipo de responsabilidade que eu espero de um jogador que tem a capacidade de gerar o jogo, né? Eu penso que vamos ver ainda um aproveitamento melhor do Matheus Pereira dentro dos chutes, dentro das finalizações. Ele já finalizou uma muito boa de falta contra o Goiás. Sabe essa coisa às vezes de não tentar fazer só o trivial, aquela batida mais... Não, tenta enganar o goleiro, sei lá, bate no canto dele. A gente viu que o Tadeu ficou ali sem pai nem mãe. Se a bola vai no gol, de fato iria entrar. E esse retorno, né, do Caio Jorge, que todos nós ficamos aqui à espera, e outros também, né, quando forem a cara do gol ali. O Christian é um cara que costuma aproveitar muito as finalizações do Pereira, o próprio Kaique, que é um cara que aparece por ali, o Arroio daqui a pouco também, aproveitando essa situação, porque é um cara... né, Valu, que é um cara que se coloca muito também. Se coloca, daqui a pouco ele e o Neiser vão ter... Aliás, ele já teve também, não vou nem... Gente, é porque se você for levantar a estatística, eu lembro que teve um ano que fizemos isso, foi até o Grande Baú, acabou fazendo isso, dos gols... perdidos, criados pelo Matheus Pereira. Eu que ajudei o Baú, isso, boa, os vídeos. Então dá os créditos também a você e o Baú. Tem uma contra a Católica. É a Católica? Não, a universidade que a gente pegou na campanha da final da Sul-Americana, que é absurda. Ele deixa, acho que é o Rafa Silva na cara do gol, assim, Rafa Silva chuta pro alto. Então, é um exercício maluco. Se você for... Tenta fazer a partir do sábado, tá? É você que tem paciência, você que gosta dessa coisa de anotar ali alguns dados, algumas né? Cara, você fica maluco, porque é muita situação. Claro que ninguém converte 100%, mas se a turma às vezes convertesse, sei lá, 75%, já seria bem interessante, mas é isso. Mas é igual você falou, no ano passado, por exemplo, a gente viu o oposto disso. O Cruzeiro precisando finalizar bem menos para marcar mais. Exato. Né? Efetividade lá em cima, né, Léo? O que assusta é quando você olha, assim, 86 passes decisivos, né? Isso o passe decisivo é aquele passe muito provavelmente para uma finalização ou para colocar alguém em boas condições. E 16 grandes chances criadas, né? E aí, nesse momento, o Samuel Venan, se estiver escutando, fica pé da vida, que ele é o maior hater da estatística grandes chances criadas, mas vamos pegar aí os 16 grandes chances criadas e 4 assistências. Cara, é muito pouco, e aí não é culpa do Matheus, como o Valu falou. O legal da estatística é sempre isso também, ela não pode ser
o final, assim, da sua opinião. É importante, não dá pra gente negar a importância dos números, mas é interessante que a gente assista o jogo. O Valu falou dessa entrega do Matheus Pereira defensivamente no jogo contra a Católica, até não foi um jogo dele que eu vinha gostando, mas naquele melhor momento do Cruzeiro, que inclusive o Cruzeiro fica um pouco mais com a bola depois que o Arroio é expulso, na maioria das jogadas é o Matheus Pereira que recebe essa bola no meio, sustenta um pouquinho e tira o Cruzeiro desse tipo de situação. É um ponto também que a gente precisa de colocar na análise. E aqui eu não tô querendo fazer uma defesa, até porque se a gente ele puxar, se defende em campo, sim, ele se defende em campo. E eu cheguei até a dar algumas notas abaixo pro Matheus, assim, na hora da gente fazer as notas pós-jogo. Falei sobre o Matheus na bola parada e acho que no jogo contra o Goiás, por exemplo, foram boas cobranças, as cobranças dele. Uma gerou o pênalti Sim. na cabeçada do Fabrício Bruno e outra passou e a bem outra próximo. teve aquele passe dele pro Sinisterra, né? Que é uma jogada ensaiada que o Arthur Jorge fazia muito no Botafogo. E ainda teve uma outra cabeçada do Fabrício Bruno antes da cabeçada do pênalti. Defende com a ponta da Estão falando de 4 bolas paradas então boas. É um jogador que a gente cobra do Matheus Pereira, mas a gente tem que aproveitar muito. Até eu acho que você vai falar sobre isso aí, né, Léo? Porque tá na nossa pauta. É entender também um pouquinho das características do atleta na hora de fazer determinados comparativos. Sim, sim.